E aí, como é que você tá? Eu vim aqui para gravar esse vídeo para você, porque você deve estar chegando no momento, nesta etapa que nós nos encontramos, é um momento que está gerando muito conflitos. Pode ser, se você está acompanhando todo o processo, se você está vivendo todo esse processo, vivendo toda essa experiência, nesse momento você está passando por conflitos, conflitos internos que você precisa aprender a se colocar, a coordenar os seus pensamentos. Esses conflitos, eles são positivos. Entenda que eles são positivos e eles estão sendo ocasionados por uma boa causa, uma causa nobre, para a evolução. E eu quero explicar um pouco para você o porquê que isso está acontecendo nesse exato momento. E para eu explicar isso para você, eu quero usar um exemplo muito simples e muito objetivo, que é o exemplo do nosso mestre Jesus Cristo, nosso grande e amado mestre, um dos seres maiores que já passaram por essa face da Terra. E o que aconteceu com Jesus Cristo? Depois da última ceia, né? Eles cearam junto com seus apóstolos e eles deveriam, Jesus disse que eles deveriam amar uns aos outros, assim como ele os amava. E assim, como que Jesus amou os discípulos? Entendendo além das limitações, indo e enxergando além do que as outras pessoas viam, além da superficialidade. Jesus, ele amava os discípulos porque ele enxergava a transformação. Ele não enxergou quem os discípulos eram, porque os discípulos eram pessoas comuns e, de certa forma, até, vamos dizer assim, não merecedoras de serem seguidoras de Jesus, mas ele transformou essas pessoas. E ele também completou depois da ceia, dizendo que se eles fizessem a mesma coisa, que é amar os outros, assim como ele os amou, as pessoas poderiam ver que eles eram discípulos de Jesus. As pessoas poderiam enxergar que eles eram seguidores de Jesus. Então, o que eu quero dizer com isso é que nós devemos enxergar além do que os olhos veem. Você já aprendeu, já entendeu que a nossa visão, ela tem que ir além do que os nossos olhos conseguem ver, assim como o mestre nos ensinou. E depois ele disse que os apóstolos também deveriam guardar os seus ensinamentos se realmente eles amavam ele. Quais os meus ensinamentos se vocês me amam? E por fim ele disse a seguinte frase, que o Espírito Santo, ele iria guiá-los e iria mostrar tudo que eles precisariam saber. Então, quando você percebe isso, você vê que Jesus Cristo ele cria o quê? Um cenário na onde que ele vai gerar uma transformação, na onde que o Espírito Santo logo é ele mesmo, só que ele se refere a uma outra pessoa, na onde que ele vai se transformar, na onde que ele vai se despojar dele mesmo e ele mesmo vai ensinar o caminho de tudo que eles deviam fazer. O Espírito Santo irá ensinar tudo o que vocês precisam saber para ajudá-los a lembrar das coisas que eu estou te ensinando. Então, ele mesmo vai ensinar, tipo assim, mas ele se colocou como uma terceira pessoa. Então, aí Jesus disse que ele também era uma videira, e seus discípulos eram como ramos. Somente o ramo que estava na videira poderia produzir frutos. E Jesus prometeu a seus discípulos que se eles vivessem seguindo e seguissem os seus ensinamentos, eles seriam
boas videiras, bons galhos, bons ramos. Agora, se não seguisse, eles seriam como ramos cortados, que não produziam nada. Mas aí você consegue entender que Jesus é a videira, e se você estiver conectado a essa videira, você vai colher bons frutos, só que esta videira está conectada à terra, está conectada a algo maior que te liga, que te nutre, é algo maior. É essa energia que é algo maior, que nós devemos fazer o quê? Vibrar nessa mesma sintonia. E depois dessa última ceia, depois de vários ensinamentos além deste, Jesus foi lá para o monte do Getsemane. E Getsemane significa prensa de azeite. É a prensa do azeite, ou seja, é o lugar na onde que o fruto é esmagado para se colher o suco da fruta. E esse Monte Getsemane é um lugar que fica situado no Monte das Oliveiras, né? Onde que é o Bosque das Oliveiras, né? Onde que tem várias oliveiras que se colhem as olivas, né? Que é o azeite, para fazer o azeite de oliva. E o mestre pediu que Pedro, Tiago e João fossem com eles para mais fundo do bosque, porque ele sabia que ele precisava orar e ele precisava entender o que estava acontecendo, que estava chegando o momento de realmente ele viver essa transformação. E como homem em si, como sendo homem, ele chamou essas três pessoas, que foram Pedro, Tiago e João, para ir com ele para mais fundo, porque ele estava com medo do que ele ia viver naquele momento. E porque Jesus sabia que ele precisava cumprir o seu propósito. E naquele momento, o propósito está muito próximo de acontecer. E é assim como todos nós não queremos sofrer. Mas ele decidiu seguir os planos de Deus. E foi ali, em sintonia com a videira, em sintonia com a terra, ele conseguiu ter a sua visão de futuro, do seu eu do futuro pela primeira vez. Ali ele entendeu todo o plano. Ali ele entendeu toda a metodologia do que ia acontecer. Ele viu que tinha um caminho a ser percorrido. Esse caminho era doloroso. Era tão doloroso que ele começou a ficar com medo daquilo. E aí ele foi até onde estava Pedro, Tiago e João e viu que eles estavam dormindo. Poxa, pedi para vocês virem para cá, para vocês ficarem junto comigo. Vocês dormiram? Acorde, fique comigo. Estou precisando de vocês nesse exato momento. Vocês estão dormindo? E Jesus voltou para ter essa visualização, para ter acesso a tudo isso que ia acontecer. E quando ele voltou para orar, ele pediu para Pedro, Tiago e João ficar acordados, e ele voltou para orar. E nesse momento de oração, ele começou a sofrer as dores. Ele começou a ver e sofrer as dores. Jesus, ele viu o que ia acontecer e ele poderia, a qualquer momento, negar o que ia acontecer. Só que ele preferiu aceitar. E, de certa forma, ele acabou que sofrendo. Naquele momento, ele sofreu as dores que ele viu que estavam prestes a acontecer. Jesus não sofreu no Calvário, ele sofreu ali, na onde ele sabia que tudo ia acontecer. Foi quando ele falou: tudo está consumado. Tudo que eu vi no Monte das Oliveiras aconteceu. Então ele já sabia de tudo que ia acontecer. Então a dor dele aconteceu no Monte das Oliveiras. A dor dele aconteceu no Getsemane, quando ele foi exprimido e saiu o suco realmente. E de fato ele suou suor e sangue.
E suar sangue é uma característica, é uma doença rara que acontece quando as pessoas estão diante de muito medo. E é o maior sofrimento que existe na face da terra, foi o que Jesus passou. E Jesus voltou para os discípulos e viu que eles dormiam novamente, falou assim, poxa, eles estão dormindo de novo. E aí, naquele momento, ele viu que aquele sofrimento era dele. Ninguém podia ajudar ele. Mesmo os discípulos acordados, não faria sentido, porque era a conexão dele com o algo maior. Era ele e algo maior. Ele era o caminho. Ele tinha que fazer isso para cumprir o propósito dele na terra. E aí foi na onde que em oração veio um anjo e apareceu e começou a lhe dar forças, né? Para ele passar por aquele momento, para ele passar por aquela visualização. E aí, depois que Jesus orou, ele voltou, acordou Pedro, Tiago e o João, e ele falou para ele o plano, que ele seria traído e seria morto. E que as pessoas já estavam vindo naquele momento para buscá-lo. O que eu quero dizer para vocês com isso é que neste exato momento, se você, como eu disse no começo, você está vivendo todo esse processo, você está passando por um momento de decisões que você tem que estar sendo exprimido, assim como as azeitonas são exprimidas lá no Getsemane, perdão. Getsemane. É a pronúncia que é difícil de falar. E se você está sendo exprimido no Getsemane, significa que você tem algo maior a viver. E que você está diante de uma escolha. Você vai escolher, você tem a escolha. Você escolhe viver o novo e o melhor, ou escolhe continuar vivendo da forma com que você viveu. Só que não faz sentido, você não consegue se manter mago e livre de todas essas coisas negativas que te acontecem, se você não se livrar totalmente. Você não consegue, se você não ter essa independência do mundo externo. Se o mundo externo continuar te controlando, não só na alimentação, mas em todas as áreas, o que vai acontecer? Você não vai viver a plenitude. Então, se você está sendo exprimido, comprimido, para você começar a entender que certas coisas precisam ser eliminadas, que certas coisas precisam ser transformadas. A azeitona nasceu para ser azeite, para ser consumida. Então, não adianta você querer viver durante toda a sua vida dentro de uma redoma. A semente tem que morrer para nascer a árvore. E a árvore dá frutos. E o fruto da semente. E a semente tem que morrer para nascer a árvore. E a árvore dá frutos. E os frutos dão sementes. E assim é o ciclo. Se a gente não se despojar disso, nós nunca vamos querer deixar de ser semente. E nós não somos sementes. Nós somos árvores que devem ser fincadas na terra. Então, é isso que eu quero trazer luz para você nesta aula, nesse encontro que eu estou colocando para vocês aqui, disponibilizando para vocês. Para de querer ser semente. Se você está sendo exprimido como sempre esteve e sempre fugiu, comece a encarar o processo de uma maneira diferente, como sim uma escolha que é sofrida, sim, é sofrida, mas é uma escolha necessária. É um processo que você vai viver. Por detrás de todo o problema existe um potencial que vai resolver. A partir do momento que você resolve esse problema, você potencializa a sua vida. Então, se você já teve a sua visão de futuro, você sabe que tem um caminho a ser percorrido, o que você vai fazer? Você vai negar? Você já descobriu qual que é o seu propósito? Você já descobriu
o seu eu do futuro, você já descobriu que existe um caminho. Agora é escolha. E ninguém pode fazer por você. Nem os discípulos que estavam lá, Pedro, Tiago e João, foram chamados para estar juntos. Jesus mesmo viu que não dava sozinho, ele queria, não, sou só eu. E quando ele fala, eu sou o caminho, ele vai falar para você, agora é com você. E o que eu quero dizer com isso, que você precisa se livrar de certas coisas, que são vícios, que estão te afastando de vibrar na energia certa. Que você está em cima de coisas muito rasas, de coisas muito superficiais, de pensamentos que foram colocados na sua cabeça que te impedem, não é de ser magro, é sim de ter a vida que você quer realmente, é a fim de construir a vida, é a fim de se tornar azeite, de se tornar sal, de se tornar luz. Então a gente prefere continuar vivendo uma vida limitada, prefere continuar vivendo uma vida desregrada, com os prazeres da carne somente. Não é para isso que a gente veio nesse mundo. A gente veio para mais, você veio para mais. Você tem que acreditar nisso. E quando você acredita nisso, você começa a fazer escolhas. E essas escolhas, não estou dizendo que vai ser legal escolher isso, não, mas isso vai trazer a solução dos seus problemas. Talvez você está buscando isso por tanto tempo e agora você fica fugindo de tudo que você está buscando. Tudo que você buscou durante toda a sua vida, agora você está fugindo. Vai fugir até quando? Se você encontrou luz, se você veio buscar aqui simplesmente ser magro, e você está entendendo uma proposta que vai te levar não a ser magro, mas ter uma vida muito mais plena, além das suas limitações, que foram impostas por você por um sistema, esquece tudo isso, agora é você e a sua nova conexão. Qualquer decisão que você vai tomar hoje, qualquer decisão que você está tomando para transformar a sua vida, para transformar os seus dias, pare e pense. Comece a refletir. E que você vai escolher. Você está fazendo as escolhas. E não adianta você falar que a metodologia deu certo, que não deu certo, porque são suas escolhas. São suas escolhas. Você pode falar, tudo bem, eu fiz o processo do Douglas, só que eu escolho continuar a ser gordo. Tudo bem. Você escolhe. Você escolhe continuar vivendo a sua vida limitada, vivendo a sua vida rasa, achando que a comida é a solução para tudo, achando que o seu relacionamento com o seu marido é o amor da sua vida, não que não seja, mas que o seu marido, que a sua esposa é tudo na sua vida e que você não precisa de mais nada e você vai gerar uma dependência química de pessoas, dependência química de alimentos, de relacionamentos. Conecte-se com coisas mais profundas. Conecte-se com coisas que valem a pena. Porque a partir do momento que você faz isso, você encontra seu verdadeiro propósito, seu verdadeiro eu. Então, entende que essa pressão que está acontecendo com você nesse exato momento, se de repente você talvez está engordando, voltando a engordar, voltando a emagrecer, voltando a querer voltar aos seus hábitos anteriores, ou se você está focado, mas se você está com esses conflitos mentais nesse momento, tudo é construção. E agora você vai começar, de fato, a decidir algumas coisas. Se você vai querer continuar, ou se você vai querer continuar a fazer diferente, continuar a ser transformação e pegar esse ciclo infinito, ou você embarcar nesse ciclo infinito, ou se você vai continuar com ciclos rasos, com relacionamentos rasos, fins de semana, trabalha 11 meses, descansa um, trabalha 6 dias, descansa um, ou trabalha 5 dias, descansa 2. Você vai decidir o que vai ser. E se você escolher permanecer como era, tá tudo bem. Mas se você esteve aqui até agora e você está assistindo essa aula, essa chamada agora, não faz mais sentido continuar sendo quem você era. Não faz mais sentido viver uma vida rasa. Uma árvore para dar frutos, ela tem que se fincar dentro da terra. Se você for pegar imagens de árvores e raiz na internet, você vai ver que existe uma árvore para cima e uma árvore para baixo.
E ambas têm a sua sustentabilidade. A parte de cima, ela respira o oxigênio, a parte de cima capta o sol, a parte de baixo capta os nutrientes, a parte de baixo, ela sustenta, dá sustento para a árvore se manter, que é a raiz. Então, se você quer crescer, você tem que se sustentar. Se você quer crescer, você tem que começar a crescer aonde ninguém vê. Para baixo, para dentro. E aí você começa a crescer por fora. Pessoas grandes por fora, elas são grandes por dentro também. E essa grandeza que está dentro, ela só consegue vir através de conexões mais profundas. Então saia do raso e venha para águas mais profundas. Essa é a mensagem que eu quero deixar para vocês na data de hoje, para que você possa começar a refletir, começar a mudar, transformar a sua vida, começar a espremer. Se você está se sentindo uma pressão, espremido, não negue isso. Não negue isso. E para finalizar, um exemplo, né, que está acontecendo aqui em casa, por muitas vezes a gente não entende as coisas que acontecem na nossa vida. E hoje de manhã eu recebi uma frase de uma amiga, dificilmente eu abro, e hoje eu resolvi abrir. A mensagem dizia assim, ó: Deus não explica qual é o plano, mas ele sempre diz, confie em mim. Tá aqui, ó. Recebi hoje. Ah, não vai dar para ver. Não vai dar para ver. Tá aqui, olha lá. Deus não nos explica o plano, mas ele sempre diz, confia em mim. E aí, essa confiança que a gente precisa ter, e outro exemplo que eu falei hoje com a minha filha, Nelisa, né? Assim, mas pai, por que vocês estão tirando o leite do Davi? Ele está chorando. Eu falo assim, filha, tem muitas coisas que os pais fazem e os filhos não entendem. O Davi quer tomar leite, não quer? Sim. Mas o leite faz bem para ele? Não. O leite não está fazendo bem para ele. Então, ele quer continuar tomando leite. Mas os pais entendem que o leite não é bom para ele. Então, nós estamos tirando aos poucos para que ele não sofra com a perda do leite. E por muitas vezes, com a falta do leite, né? E por muitas vezes a gente não quer sofrer. E a gente não entende que este mal que está acontecendo conosco vai vir para o bem. A gente não consegue enxergar, a gente quer só viver o quê? A plenitude. Nós queremos viver somente a plenitude e a satisfação, assim como Jesus Cristo quando ressuscitou. Só que para ele ressuscitar, ele passou por um caminho. Ele passou pelo Calvário. E tudo começou quando ele visualizou que ele tinha um projeto de Deus. Qual é o seu projeto de Deus na vida? Qual é o seu propósito? Descobri. Que a força esteja com você. Quem tem o porquê, enfrenta qualquer como.